existem duas coisas que não falham nunca: a palavra de Deus e os provérbios e dizeres tradicionais. Estes nunca falham. Por que que eu recorro a estes dizeres? Porque é importante para mim dizer que o mais velho Ochimbundo disse que o opekelachiwa ulimbuki la kokuyala ula. E esta cama que Sua Excelência o Presidente João Lourenço arrumou está bem arrumada? Este é um aspecto importante, primeiro, a analisar. Sua Excelência, quando chegou ao poder, e neste momento que está a fazer o primeiro ano, chamou-nos a muitas expectativas. Mas há uma coisa muito importante que nós estávamos a seguir. Durante os primeiros 6 meses, quase que ele só ficou dedicado a exonerações e a nomeações. Quem é que ele nomeou? Este é um aspecto muito importante para saber se isso vai funcionar, se não vai funcionar. Na minha análise pessoal, ali é onde está o segredo do sucesso ou não. Penso que 60% de pessoas que estão no atual governo são conservadores, aqueles da direita que pretenderiam conservar aquilo que conseguiram durante a primeira governação. O que estou a dizer é que Sua Excelência o Presidente tem para seus auxiliares aqueles que não teriam tendência de mudar em nada. Primeiro, porque não aprenderam a mudar, porque foi assim que eles trabalharam durante este tempo todo, e eles não mudariam porque agora está um novo presidente. Esses não mudariam. E esses são cerca de 60%, e nós os chamamos de conservadores e pessoas da direita. 20% são aqueles descontentes da primeira governação. Ou foram exonerados por qualquer coisa, ou então não tiveram sucesso em alguma coisa, ou então tiveram alguma desavença com a primeira governação. Por exemplo, e aqui cito exemplos sem receio, Sua Excelência, e respeito muito o Dr. Monco. É só um exemplo, eu devia citar vários outros exemplos. E o terceiro grupo que ele nomeou, pessoas que nós pensaríamos que são da esquerda, mas no fundo são os mesmos da direita, são os jovens que entraram. Que no fundo têm sempre alguma ligação com aqueles que já fizeram a governação durante esse tempo todo. Portanto, quando nós falamos destas 3 áreas de governação que fizeram a nossa cama de governação agora, nós temos quase certeza na qualidade de pessoas que analisam cada movimento social que não vai funcionar tal como nós esperávamos que funcionasse. Não vai funcionar porque um governo do tempo de mudança precisava de ser mais inclusivo. Este não é. Tem muitas pessoas muito competentes, muitíssimo competentes na sociedade civil, que o MPLA, por causa do seu tradicionalismo, não os encontrou para pedi-los para ajudar na governação. Porque têm ideias próprias, têm ideias que eventualmente podem incomodar aqueles que geralmente estão mais dispostos a conservar aquilo que conseguiram,
e por isso não terão sido chamados. Portanto, o nosso governo ainda não percebeu que tem que ser inclusivo. O nosso Estado precisa de uma juventude, portanto, de uma governação também mais jovem. Não no sentido de jovens de idade, para que ninguém pense que eu estou a reclamar em um lugar na governação, ou então quaisquer outros jovens, mas ideias mais jovens e diversificadas. É preciso isso. É preciso recomeçar uma república que realmente está mais para o país, para o Estado e não para o partido político. Mais capaz de atender às ansiedades do povo. Esta governação, neste primeiro ano, mostrou que não tem capacidade ou não está disposto a atender às ansiedades do povo. Aqui vou citar um exemplo. O que impede a transmissão? E o que impediu a transmissão? Nem que fosse por um mês ou por uma sessão, a transmissão das sessões do Parlamento. O que impediu? O que está a impedir? Ok. Na verdade, esses aspectos que eu apontei aqui tem um peso muito grande para avaliar se esta governação vai funcionar ou não. É nossa visão, e como nossa visão, estamos num país onde as ideias, as opiniões pessoais são respeitadas, e espero bem que esta nossa seja respeitada como uma opinião não só pessoal, mas também de uma avaliação abrangente daquilo que nós temos a ansiedade de que funcione. E nós esperamos que seja a nossa má leitura mesmo assim, quando expressamos esse bocado de pessimismo. Agora, a opção, a máxima adotada pelo Estado angolano, pelo governo angolano, era de melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Como tal, o nosso Estado, aliás, a campanha do MPLA, baseando-se nisso, levantou uma bandeira para o seu desempenho durante a governação. E esta bandeira chamava-se corrupção. Mas em relação a isso temos muitas dúvidas se realmente vai funcionar. Por quê? Porque aprovou-se uma lei do Parlamento que, muito sinceramente, é ambígua, é incapaz de perseguir quem de facto roubou os bens da população, portanto, da Angola, é incapaz de fazer qualquer coisa contra estes. É uma lei que é uma lei de corrupção também corrompida. Esta lei não funciona, não vai funcionar. Temos muitas dúvidas que esta lei funcione. Estamos a avaliar uma governação que ainda continua a tentar decidir por leis que protegem o status quo. Portanto, quando uma determinada governação vive no passado e ainda por cima cria elementos de vivência nas próprias leis conservadoras, esta governação não tem muito futuro. Por isso, é preciso que o Estado angolano, e na pessoa do Presidente da República, perceba que há muito trabalho que fazer, porque o nosso maior problema neste momento é a corrupção. E a opção fora bem feita. Esta opção de combate à corrupção não foi um engano, foi bem feita. O presidente delineou bem, mas me parece que
há uma certa tendência de pegar a mão do presidente para ele, de facto, não fazer o seu trabalho como tal. E assim o MPLA aprova leis que, de facto, não vão funcionar para colocar cobro a esta situação. Então é preciso que se trabalhe um pouquinho mais nisso, porque senão a bandeira que o próprio governo tomou como ideal para criar desenvolvimento não vai funcionar. Bom, temos algumas visões e também seguimos de qualquer forma uma ou outra ou outro ganho sobre questões de impunidade, sobre questões de responsabilização. O Estado tem feito alguma coisa neste sentido, mas ainda assim há uma certa tendência de determinado segmento social, e este segmento social não é pequeno, que começa a pensar que há alvos que o Estado prefere perseguir. Neste momento, e por causa do que disse anteriormente, de termos um governo com uma certa dose de pessoas conservadoras, estas pessoas conservadoras também têm passivos muito graves na corrupção, que tinham que ser também colocados à justiça. E então, só aquele que saiu, no caso, Sua Excelência o presidente José Eduardo dos Santos, de que nós reconhecemos muito trabalho, apesar de alguns erros. Mas há uma certa tendência como que perseguição a esta pessoa. Quando há outros tantos que, na visão do povo, na nossa visão, estão na governação e precisam de serem investigados. Precisam de realmente serem percebidos. Porque nós sabemos que as dívidas que Angola fez com a China, por exemplo, foram aplicadas nas estradas. E não é o presidente da República que diretamente aplicou algumas verbas para as estradas. Aonde é que estão as estradas angolanas? Completamente nulas, quase que não existem. Então é preciso que haja mais trabalho no sentido de punir na generalidade os responsáveis. Nós não estamos do lado de quem cometeu crimes, nem que seja o próprio Sua Excelência, o ex-presidente José Eduardo dos Santos. Nós não estamos a favor dele. Se cometeu crimes, tem que realmente ser perseguido e depois julgado. Mas achamos que é preciso que haja responsabilização por parte de todos os que realmente fizeram com que o país estivesse onde está. Mas, claro que nem tudo foi mal nesta governação. Há avanços. E os avanços mais notáveis, os avanços que realmente têm que se considerar, são aqueles que têm a ver com direitos e liberdades. O governo de João Lourenço, neste primeiro ano, mostrou alguma segurança naquilo que são os direitos e liberdades. O artigo, por exemplo, 44 da Constituição da República, que tem a ver com a liberdade da imprensa, tem sido exercitado. Pelo menos, se evitado, não tem sido pela governação, tem sido pela mentalidade que os próprios jornalistas, que os próprios fazedores da mídia criaram, que vem desde o passado. São eles que fazem com que realmente as pessoas não consigam se expressar de forma livre. É pessoal. Um jornalista vai fazer uma entrevista a determinada pessoa e ele próprio, sem coerção, sem nada, ele próprio prefere que não passe uma determinada matéria ou outra. Portanto, isto hoje tem sido pessoal, mas me parece que o país tem estado a avançar um pouquinho mais. Avançamos também nos 47 e 48, estou a citar a Constituição da República, sobre liberdade de reunião e manifestação, associação, tudo isso. Bom, ali também temos estado a avançar. Só para
darmos um exemplo, as pessoas hoje se reúnem mais e também saem muito mais às ruas do que saíam antes. Lamentamos, de facto, o incidente que aconteceu há pouco tempo em Cabinda, com um movimento que se chama, julgo, Movimento Independentista de Cabinda, cujos promotores foram simplesmente levados para a prisão e depois foram libertos, felizmente. Mas é preciso que se leve para a prisão aquele que faz crime. Penso que não é pelo facto de o movimento se chamar assim que as pessoas têm de ser perseguidas. Tem que se perceber, de facto, o que é que eles vão tratar e depois tem que haver, como já dissemos, e neste primeiro ano nós apelamos para o segundo ano, que hajam políticas claras para Cabinda, porque de facto a situação de Cabinda não é singular no mundo. Está, por exemplo, Alasca em relação aos Estados Unidos, está, por exemplo, Portugal, Açores em relação a Portugal. Tem muitos exemplos que estão a sobreviver séculos, aliás, quase toda a vida. Não é Cabinda que vai ser um problema da Angola. Para Angola é preciso que se resolva este pequeno mal-entendido entre o povo de Cabinda e, portanto, o governo da Angola. Esse aspecto também nos releva ao artigo 50, liberdade sindical. Este ano houveram muito mais greves do que em todo o tempo da governação passada. Portanto, houveram mais greves do que houve antes da governação passada. Quando falo do artigo 51, também estou a falar da 50, estou a falar também do artigo 51. Portanto, o direito à greve abrangeu quase todas as instituições e quase que o governo conseguiu responder. Infelizmente também nesse particular era bom chamar a atenção tanto dos grevistas como do próprio Estado. O Estado precisa de responder quando o povo se manifesta. Não fica bem ignorar as manifestações populares, porque, como se diz, a voz do povo é a voz de Deus. Então, a governação tem que estar atento e responder quando as pessoas se manifestam, porque provavelmente estão a transmitir preocupações muito diretas. Temos, por exemplo, a questão de manifestações correntes neste ano da Huila em relação ao governador da Huila. Será que mantendo o governador da Huila vai resolver o problema do povo? Será que ele vai mudar? Será que o povo é que não tem razão? Ou é o governador que não tem razão? Então é preciso que essa questão se estude a fundo e se responda, porque o povo não faz manifestação à toa. Há sempre alguma coisa que tem que se perceber. Mas também esses são os únicos avanços. As liberdades e os direitos. Isso avançou e nós reconhecemos. Esperamos que as pessoas não comecem a ignorar o tempo. Sem receber os seus ordenados para empresas que estão quase a falir, se manifestam. As pessoas simplesmente olham para elas e dizem assim, ok, estão no seu direito, devem se manifestar e ninguém faz nada à volta. Ou seja, daqui a pouco, como Angola é terra de moda, as pessoas vão se manifestando e quem olha também diz assim, é mesmo assim que se manifesta e ninguém faz nada em relação às manifestações. As manifestações são sinais. Então, esses sinais têm que ser respondidos. Voltando às coisas que não vão bem, e para se calhar terminar, eu gostava de chamar a atenção de que a situação social da Angola se agravou cada vez mais este ano. Eu não sou de opinião que é porque a governação está a se organizar. Porque está a se organizar, mas como disse anteriormente, pelo facto de não ter se organizado como devia se organizar, ele vai ter os problemas que tem hoje, vai tê-los amanhã.
Então tem de fazer um esforço grande para superar-se disso, que é a nossa previsão. Na área social, a família angolana empobreceu muito mais do que tinha ficado desde 1975. Passamos guerras, etc. Mas hoje a família angolana está muito mais pobre. Ok, o salário das pessoas está sem nenhum valor. Nenhum valor. As coisas sobem, os impostos sobem, mas o salário nunca ninguém pensa nele. Ainda assim, há uma tendência de se pensar que não é por causa de salário que se aumenta o próprio salário. Isso foi dito pelo próprio presidente da República. Não é por causa de salário que aumentam os níveis de corrupção. Você que paga mal, no entanto, estás à espera que as pessoas não se corrompam, porque ainda não é o salário que causa a corrupção. Eu acho que foi um pronunciamento infeliz nesta área. É preciso velar mais pela família e, sobretudo, pela pobreza das pessoas, que hoje tem estado a subir muito mais.